Sejam todos muito bem-vindos a essa nova aula no meu canal. E o que vamos aprender hoje? Vamos começar pelo contexto histórico do terceiro setor, ou entidades sem fins lucrativos. Também vamos falar, conhecendo esse contexto histórico dessas entidades do terceiro setor, vamos conversar um pouco sobre os aspectos fiscais e tributários dessas entidades. Também vamos estar aí verificando, dando uma analisada do cenário futuro para as entidades do terceiro setor. E para conversarmos sobre esse conteúdo, eu dei o nome ao tópico de projeções futuras. Também vamos estudar sobre entidades de interesse social e terceiro setor, que é um outro nome atribuído às entidades sem fins lucrativos, que consequentemente estão dentro, estão inclusas no terceiro setor. Então vamos ouvir falar, acho que já deu para perceber que estaremos aí falando muito de terceiro setor. Depois disso, vamos estar estudando o regime tributário dessas entidades de interesse social. Vamos também estar dando aí um passeio, uns esclarecimentos, vamos estar prestando alguns esclarecimentos acerca da imunidade e da isenção e estabelecendo a diferença entre uma e outra, quais as diferenças existentes entre imunidade e isenção, que é os benefícios que representam benefícios concedidos a essas entidades sem fins lucrativos, que compõem o terceiro setor, para não deixar passar o slide sem falar mais uma vez o nome. Dando início ao contexto histórico, vamos ressaltar alguns pontos, vamos destacar alguns pontos aqui que compõem, que caracterizam essas entidades sem fins lucrativos. O primeiro deles é a filantropia. A filantropia, que é a ação voltada para o indivíduo, para benefício da coletividade, com foco na promoção do benefício social da coletividade. Ela é o primeiro conceito, a primeira motivação que deu origem a essas entidades sem fins lucrativos, que ganham, consequentemente, a forma, baseadas no conceito da filantropia, elas ganham a forma de organizações sociais com a proposta do amor, da prestação de serviços com amor à humanidade, ou o também conhecido humanitarismo. Então, a proposta das atividades, das ações desenvolvidas pelas entidades sem fins lucrativos, ela parte do conceito da abordagem da filantropia, com o formato, ganha um formato de organizações sociais com o objetivo de promover o humanitarismo, voltar-se para o bem da coletividade com o amor, o servir com amor à humanidade, a coletividade, aos indivíduos que compõem essa coletividade. Então, reforçando, corroborando aí o que eu acabei de falar a vocês, dois aspectos que unem, que unificam, caracterizam as entidades sem fins lucrativos, está nas ações visando o bem-estar da comunidade onde elas são criadas, onde elas se situam, e dentre essas ações existem uma série de áreas que essas ações são promovidas por essas entidades, que algumas delas são trazidas aqui para vocês. Está a saúde sanitária, qualidade habitacional, a educação infantil e também o meio ambiente. Então, ações voltadas para proteção do meio ambiente, para promoção da educação infantil ou melhoria da educação infantil, como também a promoção da qualidade de vida através da habitação, do lugar onde se mora, e também, claro, a saúde sanitária. Essas entidades, elas são instituídas, elas são formadas pela própria sociedade civil organizada, e elas ganham formas, dependendo das propostas às quais elas se propõem. Algumas delas são apresentadas aqui nos slides para vocês, e que já são muito conhecidas, que são as associações, as fundações, os institutos, dentre outros, conforme nós vamos ver no decorrer da disciplina. Ainda sobre o contexto histórico, o que caracteriza aquilo que a gente começou falando lá no momento da agenda que estava apresentando a vocês, o que caracteriza essas entidades fazerem parte, representarem o terceiro setor, é justamente o que a gente destaca nesse primeiro ponto: as ações sociais paralelas às do Estado, as ações desenvolvidas pelo Estado, que são caracterizadas, essas entidades, elas têm como objetivo desenvolver ações paralelas às ações do Estado, que também se volta para a coletividade, também se volta para a sociedade. Porém, essas entidades, o que as caracteriza mais fortemente, além de estarem enquadradas no terceiro setor pela proposta dessas ações sociais que são desenvolvidas em paralelo às ações do Estado, como suporte ou como complemento, vamos dizer assim, não como suporte, mas como complemento às ações do Estado, nós temos aí essas entidades, elas não têm o objetivo de, ao promover essas ações,
angariarem o lucro. Então são essas duas características, né, que dão forma às entidades do terceiro setor. E o que legalmente dá forma verdadeiramente a essas entidades é o ambiente legal, que começamos aí falando sobre a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro. Então, por se tratar de pessoas jurídicas, elas ganham formas, elas são disciplinadas pelo Código Civil Brasileiro, que começou aí através da Lei 4.657, lei número 4.657 de 42. Hoje nós temos o novo Código Civil, que trouxe alguns complementos para o anterior, revogando alguns dispositivos, incluindo dispositivos novos. Então, lá, a primeira lei, que é o que eu trouxe para vocês, esse enfoque da primeira lei, para a gente saber na base como é que se deu início a isso, dizia o seguinte, acerca dessas entidades sem fins lucrativos: são organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações. Ele traz algum exemplo de entidades que estão enquadradas nesse contexto e que obedecerão à lei do Estado em que se constituírem. Então, as entidades sem fins lucrativos, elas estão subordinadas à lei do Estado onde ela se situa, apesar dela ter uma atividade à parte, uma atividade de complementação à atividade desenvolvida pelo Estado. Então, os benefícios que são promovidos pelo Estado para a população, eles são do Estado à população. Eles formam o primeiro setor. As entidades sem fins lucrativos, elas estão no terceiro setor porque elas complementam as ações que elas desenvolvem, seja em defesa do meio ambiente, como a gente acabou de ver no slide anterior, seja para promover saúde coletiva ou educação infantil. Elas vêm para complementar aquilo até onde o Estado não pode ir. Então, até onde o Estado não alcança, as entidades sem fins lucrativos do terceiro setor, elas têm essa responsabilidade de complementar esse espaço, essa lacuna existente entre o Estado e a sociedade. No segundo setor, nós temos o Estado no primeiro setor, as entidades sem fins lucrativos no terceiro setor, e o segundo setor é caracterizado pelas empresas, pelas organizações com fins lucrativos, que também visam compor ações voltadas para a sociedade, porém com a diferença de que elas visam o angariamento de lucro, a consecução de lucro a partir das atividades que são desenvolvidas. Ok? Mais tarde a gente conversa mais sobre isso. Vamos agora para os aspectos fiscais e tributários, que regem essas entidades sem fins lucrativos. E aí a gente pode entender o seguinte: eu já trouxe algum destaque aqui para vocês. A maior parte dos recursos recebidos pelas entidades sem fins lucrativos ou do terceiro setor, eles são originários de doações. Então é importante a gente entender isso. A gente observe, não sei se vocês já prestaram atenção, nas empresas, de repente, em algumas empresas, no caixa, quando você vai efetuar um pagamento ali no caixa da empresa, está lá alguma caixinha, está lá alguma divulgação por meio de um folder, de alguma ONG, de alguma associação, de alguma fundação, pedindo ali a você, apresentando ali a você a proposta de que você contribua com algum benefício que vai ser diretamente destinado àquela entidade, aquela associação ou aquela fundação, seja de proteção a animais, em defesa de animais, seja em defesa do meio ambiente, dentre outros objetivos como aqueles que a gente viu. Então, ao segundo setor, para fechar bem, entender bem essa ideia, como é que está interligado essa cadeia, essa cadeia entre primeiro, segundo e terceiro setor. O segundo setor, que é o constituído pela atividade empresária, ele tem um objetivo também de dar suporte, em parceria às atividades do primeiro setor, que são desenvolvidas pelo Estado. Daí se explica as parcerias público-privadas que existem entre empresas e atividades e obras desenvolvidas pelo governo, ações desenvolvidas pelo governo, e também dá suporte às atividades. Existe um compromisso legal estabelecido em lei de que essas empresas, elas devem, parte da sua receita, ser destinada para o suporte das atividades desenvolvidas pelas entidades do terceiro setor. Daí é que se explica o fato de algumas empresas, elas apresentarem ali, elas terem parcerias, e se engajarem como desenvolvendo ações que visam angariar doações, especificamente essas doações que são diretamente destinadas a ONGs, a associações, a fundações, tá? Então, a depender, legalmente, de acordo com a legislação, inclusive societária, a legislação que rege as corporações, especialmente aquelas que têm o capital aberto, que têm o seu capital na Bolsa de Valores, elas têm a responsabilidade social corporativa, alguns compromissos
maiores, vamos dizer assim, de responsabilidade social corporativa, que destinam parte dos seus recursos para a manutenção das atividades das entidades do terceiro setor. Tá? Então, seguindo adiante, né, essas doações, lembrando que nós destacamos essa parte aqui das doações dentro dos aspectos fiscais e tributários, pelo fato de que essas doações recebidas pelas entidades do terceiro setor, elas devem ser comunicadas aos órgãos, né, os órgãos fiscalizadores tributários, mas não existe sobre ela algum tipo de cobrança de tributos. A gente vai conversar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Queria destacar alguns outros pontos acerca desses aspectos fiscais e tributários dessas entidades. As organizações filantrópicas, né, que trabalham exclusivamente, né, como a gente viu o conceito de filantropia, né, voltado para o bem-estar coletivo, são as ações que são exclusivamente voltadas para o bem-estar coletivo, né, o bem-estar da população. Essas organizações filantrópicas, elas trabalham, as que trabalham, né, exclusivamente com educação ou assistência social, essas duas propostas, elas gozam de imunidade, conforme o artigo 150, né, o inciso C, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, de acordo com a Constituição Federal, e é isso que caracteriza a imunidade, tá? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho. Mais tarde não, né? Terceiro tópico aqui, para onde o bonequinho, meu bonequinho aí está apontando, imunidade versus isenção, a gente vai ver, vamos deixar isso bem amarrado, essa diferença entre a imunidade e a isenção. Então, essas organizações, aqui cabe esse destaque para vocês, organizações sem fins lucrativos que têm, né, as suas ações voltadas para a promoção da educação ou da assistência social, elas são imunes, né? E demais pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou seja, as demais entidades sem fins lucrativos, elas gozam de outro termo chamado isenção. Tudo bem, mas aí vem, qual é a pergunta, né? Qual é a diferença entre imunidade e isenção? Qual é a diferença? Então, a diferença relativamente é simples. A diferença ela é simples. Mais tarde, no finalzinho desse material, a gente vai conversar especificamente sobre mais características, né, aspectos que caracterizam a imunidade e a isenção, mas por agora, para vocês não ficarem aí em dúvida ou com cheios de perguntas acerca do que diferencia, né, a imunidade da isenção, eu vou destacar para vocês o seguinte: a imunidade ela é garantida constitucionalmente, ou seja, a Constituição Federal ela já determina, né, quais os órgãos, quais as atividades estarão imunes da cobrança de tributos. Então, a imunidade, ela é imunidade porque ela é garantida legalmente. Se ela é garantida legalmente por meio da Constituição, significa dizer que a imunidade, ela representa um direito constitucional, que só pode ser alterado mediante a alteração da própria Constituição, que é o que estabelece quais as atividades e quais as entidades estarão imunes da cobrança de tributos. Então é algo fixo, vamos pensar assim, é algo fixo. A imunidade ela é algo garantido constitucionalmente, tá? E está estabelecido pela Constituição e ponto final. A isenção, ela tem um caráter mais temporário. Vamos entender melhor o que eu quero dizer com isso. A isenção ela tem um caráter temporário. A isenção, ela pode ser permitida para um determinado período ou para uma determinada atividade. Então, ela tem esse caráter permanente e também não legislativo, no sentido de que, por meio de uma decisão, né, do executivo, por meio de uma decisão de um órgão responsável, um órgão superior responsável, ele pode conceder a isenção a um determinado grupo de atividades ou a uma determinada entidade de determinado imposto, somente para tal período. É diferente da imunidade porque ela já é garantida constitucionalmente e aquilo ali só se altera mediante a alteração da própria Constituição. Então é isso que estabelece essa diferenciação entre a imunidade e a isenção. A isenção ela tem um caráter, ela é decorrente das ações do poder que está acima, que está ali na gestão acima daquela entidade, né? E a esse título de exemplo eu trouxe o poder executivo, mas a imunidade ela é garantida constitucionalmente, é isso que diferencia um e outro.
Sobre projeções futuras, não se preocupem, porque se alguma dúvida ficou acerca de imunidade e isenção, né, imunidade dessa isenção, a gente vai estar falando ao final desse material. Sobre projeções futuras, né, o cenário futuro aí para essas entidades do terceiro setor, nós temos aí, né, alguns aspectos, que é o impacto dessas entidades para o benefício coletivo, né, para o benefício da coletividade. Esse impacto torna-se cada vez mais crescente. Nós temos visto aí a atuação mais efusiva dessas entidades no decorrer dos anos. Essas entidades têm uma ação mais efusiva, a gente tem percebido que elas têm tomado um porte maior. A gente tem visto uma atuação de ONGs, uma atuação de associações, de fundações e grandes fundações, né, grandes associações que têm aí promovido impacto mesmo na sociedade onde estão situadas, né? Os componentes dessas entidades, né, o que é que compõe essa entidade a título de estrutura de gestão, como elas precificam as suas atividades, como é que ela custeia os seus serviços, como é que elas fazem o controle de custos das suas atividades. Isso recai já diretamente no outro ponto que está aqui destacado, a estrutura de gestão, né, como essas entidades elas são geridas, quais são as técnicas usadas para gerenciar essas entidades. Então são todos os aspectos que são objetos de estudo, muitos artigos, muitos TCCs, dissertações, teses, trabalhando na área. Tá? Isso é interessante porque cada vez mais gera mais materiais, né, para a gente estar estudando, trazendo para a sala de aula. E outro aspecto que também que também promete aí no futuro a passar por alterações, é a questão da regulamentação mesmo dessas entidades, né, melhorias de algumas leis, de alguns regulamentos que visam beneficiar mesmo o funcionamento, né, a expansão dessas entidades do terceiro setor. Então, com projeção futura, temos aí essas dicas de pesquisa, vamos dizer aí, né, vamos dizer assim. Outras projeções futuras, nós temos aí a consolidação da regulamentação do terceiro setor. Existem algumas áreas que necessitam ainda de uma regulamentação mais fortalecida, de uma regulamentação mais consolidada, né? Então aí fica vamos dizer assim, fica aí o toque que a gente está dando aqui nessa tarde, a título de algumas coisas que prometem aí passar por mudanças no futuro, a título de entidades do terceiro setor. E por que essa regulamentação, né, ela precisa, vamos dizer assim, necessita ser consolidada em alguns aspectos? Porque as entidades sem fins lucrativos, elas passaram, com o decorrer dos anos, eu volto a destacar, a ter uma representatividade quantitativa maior, né? Então, segundo dados aí da RAIS, né, da Relação Anual de Informações Sociais da RAIS, a RAIS, aquela que a gente conhece, que a gente conversa lá em departamento pessoal, né? De acordo com informações da RAIS, as entidades do terceiro setor, elas passaram a ter, né, a dilatar-se, né, suas atividades passaram a ter uma abrangência maior. Então, com essa abrangência maior, né, com esse escopo maior de atuação das entidades do terceiro setor, é necessário que a regulamentação ela passe a abranger, né, todas essas atividades dessas entidades e no volume, nos diferentes tipos de atividades que são desenvolvidas por essas entidades. E claro que elas também passaram a ser, né, não que elas não eram, não entenda assim, mas elas passaram a ser uma opção maior de empregabilidade, de garantir, né, a empregabilidade, né, especialmente da população ali onde aquela entidade ela está situada. Então esses aspectos chamam a atenção, né, das entidades para o fato de que elas necessitam de uma regulamentação mais consolidada. Ok? E agora vamos entrar especificamente em alguns conceitos, né? Alguns conceitos aí de entidades de interesse social e, consequentemente, terceiro setor. Elas são instituições privadas que atuam em áreas de interesse público, tá? Não entendo instituição privada como instituição com fim lucrativo, mas privada pelo fato de que ela está atrelada, a figura da entidade está atrelada ao indivíduo, né? Está atrelada ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos, tá? Como a sociedade em si. Perdão, o carro aqui passando. Fazer um silêncio, o carro vai passar rápido. Passou. Essas entidades de interesse social, elas promovem assistência social, né? Elas atuam no mesmo âmbito daquelas que nós começamos falando, né, na nossa conversa de agora. Então elas promovem assistência social, educação, saúde, meio ambiente, e também existe, não podemos deixar de destacar, entidades de interesse social que visam fortalecer ações
de pesquisas científicas, tá? E aí essas entidades, né, a consecução das finalidades a que elas se propõem, para que elas alcancem seus objetivos, em outras palavras, elas adotam formas jurídicas previstas, claro, pelo Código Civil. Então, vamos guardar isso na mente da gente. As entidades de interesse social, as entidades do terceiro setor, elas estão regulamentadas inicialmente, né, elas são regidas pelo Código Civil Brasileiro por tratar-se de pessoas jurídicas, né? Existe o CNPJ que identifica essas pessoas jurídicas e que, consequentemente, elas devem, né, cumprir as determinações legais do nosso Código Civil, tá bom? O terceiro setor, né, para deixar isso bem claro, para a gente não sair daqui sem isso na cabeça, o terceiro setor é composto pelas entidades de interesse social, né, com as seguintes características, preste atenção aí. Promoção de ações voltadas para o bem-estar, veja que essa é a primeira característica, sempre que a gente tem falado acerca do terceiro setor, entidades de interesse social, entidades sem fins lucrativos, veja que elas sempre têm como primeira característica promover ações para o bem-estar da coletividade, da população ali local onde a entidade, né, onde a entidade ela está situada, ela está localizada. Outra característica também dessas entidades de interesse social é a manutenção de finalidades não lucrativas, tá? Veja que é outra característica, é a não obtenção do lucro, mas também não podemos deixar de falar que essas entidades elas necessitam de um resultado positivo ao final, né, das suas atividades. Então não determinamos o lucro, porque o lucro, o termo, a nomenclatura lucro, ela tem uma característica específica, né? Ela tem uma característica específica, né, de remuneração da sociedade, uma característica específica de remuneração dos sócios ou dos acionistas, dos investidores. Quando a gente fala de interesse social, terceiro setor, esse lucro ele passa a ter outras características e finalidades, ganha o nome inclusive de superávit, né, que é o resultado a maior, um resultado positivo ao final das atividades, e ele tem o objetivo de ser reinvestido, reaplicado nas próprias atividades da entidade. Então, veja que são propostas diferentes, por isso, nomenclaturas diferentes para o resultado positivo ao final das atividades envolvidas, desempenhadas por essas entidades. Outra característica que define as entidades de interesse social é a adoção de personalidade jurídica, né, adequada aos fins sociais, no caso de uma associação ou fundação, por exemplo. Né? Então, veja que a personalidade jurídica, né, o CNPJ, o cadastro dessa entidade junto, né, à Receita Federal, ele tem que estar alinhado aos fins sociais a que se propõe, a que essas entidades elas se propõem. Tá? Também temos outras características aí. As atividades desempenhadas por essas entidades do terceiro setor, elas são financiadas por subvenções governamentais, que são as do primeiro setor, o governo, e doações empresariais, que é o segundo setor, e claro, de particulares, né, avulsos, nem vinculados a governo, nem vinculados às empresas. Então, só para fixar isso aí, as entidades do terceiro de interesse social, elas têm suas atividades financiadas por subvenções do governo ou doações empresariais. Então fica aí o destaque aí para vocês. O resultado das atividades econômicas, né, dessas entidades são aplicados aos fins sociais a que se propõe essa entidade, inclusive no momento do estatuto em que é definido essas atividades. Né? Então veja que existe um estatuto que apresenta ali desde já, antes até mesmo do funcionamento dessas entidades, existe um estatuto que determina os objetivos que deverão ser alcançados por essas entidades. E o resultado das atividades desempenhadas, quando dá-se início e essas atividades passam a ser desenvolvidas, elas são utilizadas especificamente para os fins sociais a que essas entidades elas se propuseram já na criação do seu estatuto. E também, né, a gente não pode deixar de destacar que essas entidades de interesse social elas são fomentadas por renúncia fiscal do Estado, que é o caso da imunidade tributária e da isenção que é estabelecida para algumas dessas entidades. Ok? Por isso que eu coloquei esse asterisco aí, porque já passamos pela diferença de imunidade e isenção e vamos falar um pouco mais à frente. Essas entidades de interesse social, elas são pessoas jurídicas de direito privado e aqui estão, né, de acordo com o novo Código Civil, né, que é a Lei 10.406/2002, por meio do seu artigo 44. Essas entidades de interesse social e do terceiro setor, elas consistem nas associações, tá? Nas sociedades, nas fundações
organizações religiosas e também entra aí no escopo os partidos políticos. Então, as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, de acordo com o novo Código, né, Civil, eles compõem aí, né, formam o grupo de entidades de interesse social que estão aí, que compõem, que fazem parte, que representam o terceiro setor. Tá? Entramos já na parte final da nossa aula, o regime tributário dessas entidades que eu acabei de exemplificar, de acordo com o artigo 44 do novo Código Civil, né, quais os principais benefícios concedidos a essas entidades. E aí a gente volta de novo, né, quando se fala de regime tributário, a gente não pode deixar de falar de imunidade e isenção. De quê? De impostos e contribuições, né, que compõem o grupo dos tributos. Né? A possibilidade do recebimento de recursos públicos por meio de convênios, contratos, subvenções e termos de parceria também são alguns dos benefícios aí que são concedidos, né, pelo próprio governo, né, pelo primeiro setor aí a essas entidades do terceiro setor, né, mediante projetos que são desenvolvidos. Você deve ver como é que elas recebem, como é que essas entidades do terceiro setor elas recebem dinheiro do governo. Em alguns casos, mediante projetos que essas entidades gente, esqueci a palavra agora, que eles, projetos que eles submetem, projetos que essas entidades submetem ao governo, né, por meio de editais que são abertos pelo governo, e que, mediante a contemplação desse projeto em edital, ele recebe aquele recurso, ou em atividades que são desenvolvidas, né, mediante parceria com o próprio governo. Então, aí, né, são os benefícios garantidos a essas entidades, tá? Além da imunidade e isenção de impostos e contribuições, com a diferença que a gente volta agora a destacar, né, de maneira mais aprofundada. Sobre a imunidade, né, a imunidade, como eu já falei, ela decorre de norma constitucional, né, e essa norma constitucional, que nada mais é nada menos é do que a Constituição Federal propriamente dita, né, ela impõe vedações de diversas naturezas ao poder público, né, no que diz respeito ao quê? Ao inciso 4º, né, instituição, majoração, tratamento desigual, cobrança de tributos. Então, dentro desses aspectos aí que são disciplinados pela Constituição, está lá a imunidade, ela é concedida e estabelecida pela Constituição. É isso que faz dela a imunidade, é algo que está ali impetrado na Constituição. Aí o artigo 150, né, da Constituição, trouxe aqui eles para vocês, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos, ou seja, é proibido, né, a União, aos Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de quê? Dos partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, esse é o artigo que fecha, que mostra, né, ali no que consiste a imunidade das entidades sem fins lucrativos. É verdade, instituir impostos sobre essas entidades que são explicitamente garantidos por lei a não instituição de impostos sobre as suas atividades. Ainda sobre a imunidade, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele presume o cumprimento, né? Presume o cumprimento, ó, está escrito aí, o cumprimento simultâneo de 3 requisitos para o gozo da imunidade, que é a vedação, a distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade. Bom, então veja, o que esse slide está dizendo aí? Esse slide está falando o seguinte, esse slide está dizendo que, para que se de fato se goze da imunidade, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. E esses são os 2 requisitos. Primeira coisa, não se pode distribuir parcela do patrimônio ou renda da entidade, né? Entre sócios, por exemplo, não se pode distribuir. Esses valores, eles são destinados à própria entidade. Tá? São valores que são destinados à própria entidade. Existe o caso específico das cooperativas, mas ali existe um tratamento específico para elas. Veja que cooperativas não configuram como entidade de interesse social de acordo com o novo Código Civil no artigo 44. Então preste atenção nesse detalhe. Os recursos, eles devem ser utilizados no território nacional onde a entidade está alocada. É um outro critério que deve ser cumprido para que as entidades sem fins lucrativos, aquelas que
a gente destacou no artigo 44 do novo Código Civil, ela possa gozar de fato do benefício da imunidade tributária. Então, dinheiro gasto no território nacional onde a entidade está situada, certo? Além, claro, da proibição de estar distribuindo patrimônio entre indivíduos que formam ali, como indivíduos que formassem uma sociedade para aquelas entidades. Tá bom? Ainda sobre a imunidade, né, a entidade ela deverá manter a apropriada escrituração de suas receitas e despesas em livros que viabilizem comprovar a correta, né, o correto lançamento dos fatos que existem ali, tá? Dos fatos que existiram ali, que aconteceram ali. Lançamentos contábeis mesmo. É aí onde entra a contabilidade do terceiro setor, né, nas entidades sem fins lucrativos. Então, como essas entidades elas têm a obrigatoriedade de manter o controle patrimonial, o controle dos eventos, o controle dos fatos contábeis que acontecem dentro delas, a contabilidade, ela aí que entra sendo a responsável por executar, né, a técnica responsável por executar esses lançamentos, tá? Por manter a escrituração desses lançamentos. Também sobre a imunidade, se a qualquer momento a fiscalização constatar, seja pela Receita Federal, Ministério Público, né, outros órgãos, né, constatar que a entidade não está atendendo a esses requisitos que a gente acabou de falar, esses 3 requisitos lá, a imunidade ela será cassada e ela passará a recolher todos os tributos devidos a partir do exercício em que o requisito não foi atendido, então é retroativo, né? Se foi identificado que algum desses requisitos que eu acabei de mostrar a vocês, ele foi descumprido, aí a imunidade daquela entidade sem fim lucrativo, ela é cassada e a entidade sem fim lucrativo terá que cumprir o pagamento dos tributos a partir da data em que foi identificado ao descumprimento lá do requisito, então é retroativo, tá? Prestar atenção nisso aí. Ainda sobre imunidade, né, existem alguns impostos que são alcançados pela imunidade tributária, que eu queria destacar a vocês. No âmbito federal, nós temos o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto Territorial Rural, o Imposto sobre a Importação, o Imposto sobre Exportação, no âmbito estadual, o ICMS, né, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e o ITCD, né, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doações de Bens e Direitos. Já no âmbito municipal, impostos que são, por meio do qual são concedidos a imunidade às entidades sem fins lucrativos, é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre serviços de qualquer natureza e o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. Então, esses são os impostos por meio do qual a imunidade ela pode fazer com que não sejam cobrados das entidades sem fins lucrativos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, viu? Vocês vão aqui embaixo, coloca lá a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Tem uma parada, agora eu vou perguntar se o pessoal tem dúvida acerca disso. Então coloca aí, né, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, enfim, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas coloca aqui a sua pergunta que a gente estará respondendo, ele está respondendo aí para vocês, logo assim que eu ver a mensagem sua. E agora sobre a isenção, enfim, sobre a isenção, ela é a inexigibilidade temporária do tributo, devido previsão em lei, ela é prevista em lei, isso faz muita diferença. A isenção ela é uma garantia que é prevista em lei, mas que ela é executada a partir do órgão maior, né? Então o que é que acontece? Ela é inexigibilidade, torna-se inexigível por um período de tempo aquele tributo, ou seja, deixa-se de ser cobrado por um período de tempo, mesmo que aconteça o fato gerador e a obrigação tributária. Porém, deve existir previsão em lei para isso. A diferença, né, da isenção e da imunidade, a imunidade ela tem caráter permanente, né, somente podendo ser mudada com a alteração da Constituição Federal, né, enquanto a isenção ela é temporária, né, só ressaltando aquilo que a gente tinha discutido já no início aqui da aula. Na isenção, guardem essa informação com vocês, o fato gerador, né, ocorre, mas a lei torna esse fato gerador sem efeitos para que o crédito gere-se ali um crédito tributário a ser cobrado. Então o fato gerador ele pode acontecer, porém como a lei ela prevê que seja concedida isenção, e se for de fato concedida a isenção, aquele fato gerador ele não será suficiente para que gere-se um crédito tributário contra aquela entidade, né? A isenção ela pode alcançar também todos os tipos de tributos, né, impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas são as características de tributos. Aliás, esses são os grupos que formam, né, ali os tributos. Não só falamos de impostos. Quando a gente está falando de tributo, a gente está incluindo dentro do grupo de tributo, né, o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, né, os empréstimos compulsórios, né, e alguma contribuição especial mediante alguma necessidade urgente do governo, a instituição dessas contribuições, e por aí vai. Cada esfera de governo também ela pode ser alcançada pela isenção, né, seja federal, estadual e municipal, que deverá legislar sobre a isenção dos tributos de sua competência. Então, no âmbito federal, o âmbito federal é responsável por legislar sobre a isenção de tributos que são cobrados por sua competência, no estadual da mesma forma e no municipal da mesma forma. Tributos, por exemplo, ISS, que é um tributo de competência municipal, entidades que deverão estar isentas sobre a cobrança do ISS deve estar previsto em lei de caráter municipal. Ela é responsável por clarificar, por estabelecer quais entidades, quais impostos do seu âmbito, né, municipal, que é o exemplo que eu estou dando agora, não será cobrado de determinada entidade. Tá? Eu queria encerrar essa conversa de hoje à tarde com o seguinte versículo: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Gente, pensou em desistir, lembre-se, peraí, melhor é o fim das coisas. Quando eu chegar lá na frente, eu vou ter alcançado coisas maiores, coisas melhores do que eu estou vivendo agora do princípio. Então pense nisso, pense, olhe para frente. Esse versículo ele nos convida a olhar para frente, a ver que lá na frente teremos maiores benefícios do que esse momento. Esse momento é o do esforço, é da descoberta, é o momento da construção, é um momento doloroso, mas que lá na frente, depois que esse momento passar, angariaremos de coisas muito melhores, né? Estaremos colhendo as sementes que nós plantamos agora no início. Deus abençoe vocês e obrigado.